Bom dia, pessoal da terceira série do ensino médio, período matutino. Estamos iniciando mais uma aula referente à disciplina de geografia, tá ok? Está fazendo um compartilhamento aqui de tela para a gente dar início à nossa atividade. Bom, a nossa atividade hoje fala sobre a história de Goiás, né? A história aí de Goiás iniciou quando o Anhanguera encontrou, né, ouro às margens aí do Rio Vermelho e fundou aí o Arraial de Santana, no século aí 18. O interessante destacar que com o movimento aí das bandeiras, né, acentuado aí no século 18, a região do interior aí do Brasil, né, mais conhecida como Sertão ou Hinterland, passou a ser ocupada, né, pelos bandeirantes. As bandeiras, né, tinham como principais objetivos tanto aí a procura de povos indígenas para escravizar, né, quanto a busca por metais preciosos, né? No caso aí o ouro e a prata. Na década de 1690, né, os bandeirantes conseguiram aí encontrar ouro na região, né, que posteriormente foi chamada de Minas Gerais. Outra localidade onde o ouro foi explorado, no ano de 1719, foi no povoado aí de Cuiabá, capital aí atual do Mato Grosso. Sendo assim, os bandeirantes logo pensaram, né, no território que se encontrava entre Minas Gerais e Cuiabá, que seria aí o futuro Goiás, né? Os bandeirantes também conseguiram encontrar e explorar esse valioso metal precioso, né, na região entre as duas minas de ouro. No ano de 1682, o sertanista bandeirante aí Bartolomeu Bueno organizou uma bandeira, né, rumo ao sertão brasileiro com seu filho de 12 anos de idade, né, rompeu o mato adentro, né, e chegou ao interior do Brasil. Com o falecimento aí de Bartolomeu Bueno, né, tanto aí da data quanto os motivos da morte do Bandeirante não são, assim, de certa forma, imprecisos, né? O seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva, tentou refazer a expedição, né, de seu pai cerca de 40 anos depois, né, em 1722. O Anhanguera aí ficou conhecido como Bartolomeu Bueno da Silva. E ele conseguiu, né, encontrar e explorar ouro nas margens do Rio Vermelho em 1725. Primeiramente fundou aí o povoado da Barra, né, e depois o Arraial de Santana. Com a grande quantidade de ouro que foi extraída das minas, né, o arraial aí, por sua importância econômica para a coroa portuguesa, foi elevado, né, à categoria de vila. Em meados aí de 1750 foi denominado de Vila Boa de Goiás. Até o ano de 1749, Goiás não existia. O território aí pertencia à capitania, né, de São Paulo. Somente a partir dessa data, né, que surgiu a capitania de Goiás. E os principais povoados, né, e arraiais surgiram no momento da mineração no século 17. Constituíam-se, né, de núcleos urbanos instáveis, né, e irregulares. O primeiro governante enviado à nova capitania foi Dom Marcos de Noronha, né, que é o Conde dos Arcos, também conhecido. A mineração em Goiás teve aí o seu ápice, né, em 1750, de 1751 a 1770, né, com a extração e exploração do ouro foi aí diminuindo drasticamente. No ano aí de 1970 adiante, a mineração entrou em certa decadência, né, o que provocou o abandono de muitos povoados goianos.
O movimento de independência do Brasil, no século XIX, não alterou o quadro social e econômico de Goiás, né? Alguns grupos oligárquicos se destacaram, né, durante o período imperial e permaneceram no poder até as primeiras décadas do século XX, como aí os Bulhões, os Fleury e os Caiado. No ano aí de 1818, por carta régia de Dom João VI, a vila tornou-se, né, cidade de Goiás. Aí, após a mineração, a economia goiana no século XVIII e século XIX passou aí a se dedicar mais às atividades ligadas à pecuária e à agricultura. No século XX, Goiás desenvolveu, né, a agricultura como principal atividade econômica, porém, durante as 3 primeiras décadas desse século, né, Goiás continuou atrelado, todas as vezes, à política oligárquica da Primeira República. A abolição da escravidão em 1888 não alterou as condições de trabalho e de moradia dos escravos, né, que viviam em Goiás. Aliás, a população de Goiás era constituída por uma maioria negra e uma minoria branca, né? No século XX, a oligarquia dos Caiado tornou, né, o poder público do Estado até a Revolução de 1930. Getúlio Vargas, que havia instalado a Revolução, monopolizou o poder, né, e nomeou o interventor Pedro Ludovico Teixeira, que fazia aí a oposição aos Caiados. Um dos primeiros atos políticos de Pedro Ludovico foi executar a política, né, de transferência da capital. Primeiro realizou um levantamento para a escolha do local, né, onde seria construída a nova capital. A região escolhida era próxima à cidade de Campinas, né, a Campininha das Flores, também denominada, né. Depois iniciou as obras da construção da nova capital, seria Goiânia, né, em 1933. A capital foi transferida por decreto, né, no ano de 1937, selando o fim de mais de 200 anos, né, da cidade de Goiás como capital do estado. Nós temos aqui logo em seguida uma imagem, né, da cidade de Goiás, foi a primeira capital aí do estado, né, de Goiás, e Goiânia, né, construída para ser a nova capital em 1937. Eu separei também uma videoaula para que a gente consiga aí apresentar novas informações, né, com relação a este conteúdo voltado para a história de Goiás. Vou tentar fazer a reprodução desse vídeo para a gente... Fala galera, aqui é o professor Lobão do canal Maigel e nós vamos agora estudar o processo de colonização de Goiás a partir da descoberta do ouro. Mas antes precisamos estudar um momento muito importante que foi determinante para a colonização de Goiás, que foi a chamada União Ibérica. Conforme foi dito na aula anterior, Portugal e Espanha dividiram o Brasil em duas partes, através de um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, aonde a porção leste dessa linha seria de Portugal e a porção oeste seria da Espanha. Porém, no final do século XVI, quando o trono de Portugal ficou vago, a Espanha declarou que essa região era dela e Portugal e Espanha viraram uma coisa só. Isso aconteceu de 1580 a 1640. Portugal ficou sem nenhum herdeiro porque o rei morreu e o tio dele que assumiu morreu logo depois. E como existiam parentescos entre o rei da Espanha e o rei de Portugal, o rei da Espanha tentou assumir o trono e controlar toda a região. E se Portugal e Espanha viraram uma coisa só, isso quer dizer que as terras também no Novo Mundo virariam de um dono só. E o Tratado de Tordesilhas então ficou sem efeito. Porém, em 1640, Portugal teve um novo rei, houve a separação entre Portugal e Espanha,
E aí houve um processo de litígio entre esses dois países, porque durante esse momento muitos portugueses avançaram por Tordesilhas, porque não havia mais efeito sobre isso. E aí esse litígio, essa briga durou 110 anos, até que em 1750 houvesse um novo tratado que dividisse as terras. Era o chamado Tratado de Madrid. E a partir desse momento, então, o Brasil ficou bem maior do que originalmente foi estipulado por Tordesilhas, e Goiás ficou integralmente tendo posse de Portugal. Lembrando que a colonização do ouro ocorreu durante o Brasil colônia no século XVIII. Então, essa União Ibérica foi muito importante para que Goiás fosse de Portugal. Várias bandeiras foram para Goiás desde o final do século XVI. O século XVII foi marcado por muitas buscas, muitos grupos vieram para cá, porém não houve a real fixação. E isso ocorreu devido ao fato de que eles não tinham descoberto o ouro em quantidade para poder iniciar uma colonização. Uma das bandeiras que foi para Goiás no século XVII foi a bandeira do Anhanguera Pai. Em 1682, Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera Pai esteve no território do sul de Goiás, onde encontrou vestígios de ouro na região do Rio Vermelho, aos pés da Serra Dourada, onde hoje está situada a cidade de Goiás. A região era habitada pelos índios goiáses. Na ocasião, o experiente bandeirante, percebendo que os índios estavam usando adornos que possuíam pequenos pedaços de ouro, teria ateado fogo em uma bateia cheia de aguardente para forçar os índios a lhe mostrar onde eles haviam encontrado o precioso mineral. Diante da cena inusitada, os índios teriam começado a gritar Anhanguera, Anhanguera, que no idioma tupi significa diabo velho, dando origem ao apelido do bandeirante. Porém, o Anhanguera Pai não descobriu o ouro e Goiás não foi colonizado nesse século, que é o século XVII, que foi de 1601 a 1700. Porém, no século XVIII, o Anhanguera Filho, em 1722, inicia-se uma bandeira com aproximadamente 500 homens, 39 cavalos, 152 armas e 2 religiosos. Essa bandeira durou aproximadamente 3 anos. E foi nesse momento que foi descoberta uma grande jazida de ouro e iniciou a colonização de Goiás. Então, a colonização efetiva de Goiás aconteceu no século XVIII, a partir então de 1725. Nesse momento, com essa descoberta, o governador de São Vicente, que era a capitania da qual pertencia Goiás, nomeou Anhanguera Filho como superintendente das minas para iniciar o povoamento, e este fundou o Arraial de Santana, que depois se tornou a cidade de Vila Boa, hoje cidade de Goiás. Essa cidade foi a primeira capital do estado, deixando de ser a partir de 1937, quando Goiânia foi efetivado como tal. A organização do poder na época mineradora estava baseada no superintendente das minas, que tinha o comando sobre a região, e ele estava acima de 3 grandes importantes, que era o ouvidor-mor da justiça, o capitão-mor, que é da defesa, e o provedor-mor, que é das finanças. Em 1739, o Arraial de Santana foi elevado à condição de vila, foi chamado de Vila Boa de Goiás. A partir desse momento se tornou uma estrutura política de organização, onde os homens bons da vila, os ricos, católicos e brancos, escolhiam então quem estaria no comando, né? É lógico, recebendo as ordens aí do superintendente, que tinha o poder total. A partir daí então começa a efetiva colonização, pois você vai ter uma estrutura política em Goiás. À medida que Goiás ia avançando em importância, houve a necessidade de você separar, desmembrar de São Vicente, para que o comando fosse feito diretamente na capitania, no local, e não à distância. E em 1749 houve então essa separação, quando o Conde dos Argos chega para Goiás e se torna o primeiro governador. Ele era o Dom Marcos de Noronha.
Ele foi nomeado em 44, mas chegou só em 1749 e a partir daí Goiás se tornou uma capitania independente. O povoamento em Goiás ocorreu de forma dinâmica, onde as pessoas iam mudando de um lado para o outro à procura de cada vez mais ouro. Quando uma região se esgotava e outra região era descoberta, as pessoas mudavam de um lado para o outro. Nessa época você tinha os Arraial de Santana, que era a capital, além de Arraial da Anta e Ouro Fino, e também outras cidades, como por exemplo Santa Rita, Guarinos, Água Quente. Também tínhamos Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte, atual Pirenópolis, e a cidade de Santa Cruz. E pode-se perceber que, nesse processo, a região sul de Goiás se tornou mais importante e mais avançada que o norte. Atualmente, essa porção norte de Goiás se desmembrou, é o estado do Tocantins. Então, desde o começo da mineração, você vê que o sul foi mais privilegiado, mais desenvolvido, e o pessoal do norte sempre teve aquele caráter de tentar se desmembrar. Inclusive até tentou no século XIX, mas só efetivou-se no século XX, final do século XX, com a proclamação do Tocantins em 1989. Uma coisa muito importante para se destacar nesse processo de colonização de Goiás era a forma como você tinha a relação entre Brasil e Portugal. Era o chamado Pacto Colonial, onde a colônia fornecia matéria-prima e gêneros tropicais e a metrópole fornecia produtos manufaturados e escravos. A metrópole tinha um comando total e proibia a colônia de fazer comércio com outros países. 2 tipos de processo de extração de ouro aconteciam em Goiás: o ouro de mina e o ouro de aluvião. Porém, o ouro de aluvião foi o mais desenvolvido, era mais fácil de achar. Então, aquele onde o escravo ficava no rio, com a bateia, minerando e procurando em cada data, em cada espaço, o ouro que lhe era devido. Não se sabe ao certo a quantidade de ouro que foi produzido em Goiás, porque os números já são muito imprecisos. Porém, o que se faz é uma estimativa de acordo com a quantidade de escravos e a produção de ouro que acontecia ano após ano. De acordo com essa estimativa, Goiás foi o segundo estado da mineração, atrás de Minas Gerais e um pouquinho à frente do Mato Grosso. Para poder organizar a colonização, você tinha alguns impostos que eram pagos em Goiás. O principal imposto era o quinto, 20% sobre o ouro que era descoberto. Toda vez que o ouro fosse descoberto, ele teria que ser fundido. A parte devida para a coroa era retirada os 20%, o quinto, e o restante ficava com o descobridor. Além do quinto, outros impostos foram importantes nessa época, como por exemplo as entradas, que era sobre circulação de mercadorias, os dízimos, que é sobre a produção agropecuária, as passagens, que eram sobre o trânsito nos rios, os ofícios, que eram sobre licitação de cargos públicos, e as cisas. Cisas eram os impostos sobre o comércio de escravos. As principais características da sociedade mineradora eram seu povoamento sazonal, onde as pessoas mudavam de um lado para o outro de acordo com as descobertas de ouro, povoamento bastante dinâmico, as pessoas ficavam mais na cidade, não tinham interesse pelo campo, então era urbano, o comércio era muito desenvolvido e, como era uma região mais isolada, era bastante militarizado. A estrutura social da região de Goiás era baseada em uma pirâmide, onde no topo estavam os ricos mineradores, as autoridades da coroa portuguesa, no meio estavam os pequenos mineradores, comerciantes, tropeiros e os profissionais liberais, e na base, no trabalho, no esforço, estavam os escravos. Nesse momento também nós tínhamos aí várias tribos que faziam parte do processo da sociedade de Goiás. As mais importantes etnias que nós tínhamos eram os caiapós, os chavantes, os goiáses, que deram nome ao estado, crixás, os araés, os xerentes, os carajás e os acroás. Durante esse processo de mineração, alguns escravos que conseguiam descobrir ouro em uns momentos de folga conseguiam comprar a sua liberdade, a sua chamada alforria. Porém, os negros e os mestiços na sociedade não eram respeitados. Por mais que eles tinham liberdade, eles ficavam sempre à margem
dessa sociedade. Como existiam poucas mulheres brancas que se aventuravam a ir para o interior do Brasil, a miscigenação foi muito grande, a mistura especialmente aí do branco com o negro, mas também tinha a miscigenação do branco com o índio. Então esse processo foi muito forte em Goiás. A mineração foi muito importante em Goiás, porém durou pouco tempo. Em 1778, as novas minas não estavam surgindo mais e as minas já conhecidas estavam perdendo a sua produtividade. E aí, em pouco mais de 50 anos, começa o declínio da economia mineradora. Durou muito pouco, porém foi muito importante para a colonização e para o surgimento do estado de Goiás. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a cidade mineradora e a transição do ouro para a pecuária. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, isso é muito importante para a gente. E se você estiver gostando aí das aulas de História e Geografia de Goiás, não deixe de compartilhar, ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até mais, Gel. Bom, pessoal, a nossa reunião aqui falta praticamente aqui 3 minutos para se encerrar. E aí, assim que possível, vou estar disponibilizando esse material no nosso grupo de estudos via WhatsApp, para que vocês, tenham acesso a este conteúdo, a explicação, ter acesso a essa videoaula e consigam aí, de uma certa forma, realizar, a lista de exercícios, propostos, tá bom? Aí na próxima aula, vamos tentar realizar, a correção, dos exercícios. Nossa próxima aula vai ser na quinta-feira, às 8h20, tá bom?